A simbologia cobre a verdade como um véu que só os iniciados podem revelar. O processo de iniciação segue a ordem de um funil invertido, com os mais aptos subindo e os demais sendo descartados ou permanecendo na ilusão de um conhecimento escondido ou deturpado. E aí, pessoal, seja bem-vindo, Rafael Luiz aqui, e hoje a gente tem mais um vídeo da nossa playlist Biblioteca, e eu vou falar desse livreto incrível que, apesar de pequenininho, ele acrescenta muito e traz um grande conhecimento. Mas antes de a gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você não for inscrito, a deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal, e compartilhar o vídeo também com seus amigos. E o livro que eu estou falando é O Mínimo sobre Ocultismo, do Alexandre Costa. O Mínimo sobre é uma série de livros, tem vários temas, o mínimo sobre economia, o mínimo sobre feminismo, tem um mínimo sobre um monte de coisas, e eu tenho esse aqui, quero comprar os outros da série, porque são autores incríveis, e o Alexandre Costa é um baita autor, é um cara que sabe muito o que está falando, e aqui nesse livreto, nesse livro de bolso, ele traz informações assim preciosas, o mínimo sobre ocultismo. E afinal de contas, o que é ocultismo? Isso tem influência na sociedade ainda nos dias de hoje? O conceito de ocultismo é o estudo de coisas, fenômenos ou manifestações que não podem ser explicadas pela razão ou pela ciência e que se baseia na crença em uma realidade suprassensível, práticas que supostamente permitem aos participantes vivenciarem tais fenômenos. Então existem fenômenos, manifestações que não podem ser explicados pela razão e que só os participantes daquele grupo têm o verdadeiro conhecimento, a verdadeira luz. São os iniciados, iluminados, para entender aquilo que está acontecendo. E como as práticas ocultistas muitas vezes envolvem coisas que nos ofendem moralmente, essas práticas acontecem de forma discreta, escondida, oculta. Isso marca a sociedade desde os tempos antigos, na Babilônia, os Sumérios e nas sociedades aí antigas espalhadas pelo mundo. Mas será que isso é válido ainda hoje? E o Alexandre Costa, ele traz informações muito interessantes aqui. Ele mostra que pessoas de grande influência têm profundos envolvimentos em práticas ocultistas, seja para aumentar o seu poder de influência, para alcançar um objetivo, fama, riqueza, controle, enfim. Ele fala coisas muito interessantes aqui. Vamos ao sumário. Ele começa dizendo por que esse tema, depois ele vai explicar o que é o ocultismo, que eu li apenas um parágrafo, mas ele vai detalhar isso melhor. Ele vai falar depois da influência na arte e na cultura, como que essa prática reflete nos filmes que a gente vê, nas obras de arte, na música e etc. Ele vai falar do Bohemian Club e do Aleister Crowley, dois modelos aí sobre ocultismo. E o último capítulo é Uma Religião Biônica. Eu vou ler alguns trechos aqui que eu acho muito interessantes. Aqui ele está falando sobre a influência política. Ele fala do movimento revolucionário, de fundamento marxista. Ele diz: o movimento revolucionário percebeu que a transformação da sociedade deveria começar pela cultura. E para alcançar esse objetivo, não há nada melhor do que transformar as crenças das pessoas. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a Escola de Frankfurt, como isso influenciou a nossa cultura. Mas se você muda as crenças das pessoas, você consegue mudar como a sociedade pensa, e ela vai aceitar de bom grado uma mudança que ela não aceitaria se ela mantivesse as crenças antigas. Ele dá um exemplo aqui. Ele diz: olha, Rajneesh, o guru indiano que arrebanhou milhares de pessoas e foi capaz de criar sua própria cidade, serve de exemplo dessa influência nefasta. Mesmo tendo destruído incontáveis famílias com suas ideias hipnóticas, continua atraindo a atenção de muitos desavisados, agora com o codinome Osho. Tem um monte de livro escrito por esse cara, já vi gente no YouTube recomendando isso. Você vai nessas bancas de livro, de shopping, tem um monte de livro dele e um monte de gente desavisada, achando que é um cara iluminado lá, né? Ele não sabe que ele mudou de nome para enganar os outros, mas que a raiz é ocultista e que ele causou já um monte de problemas. E ele fala de muitas outras pessoas, fala de um poderoso ocultista na Rússia, Grigori Rasputin. Ele fala da Alemanha, daquele cara, lembra? Então, lá da Segunda Guerra, esse cara era altamente ocultista. A gente vê isso em documentários, em filmes, e ele era extremamente místico, era uma coisa profunda, presente no seu projeto de poder de dominação global. Isso tudo é muito perigoso. As pessoas podem ser seduzidas sem saber em que estão se metendo, às vezes são até cristãs, e outros se tornam mais resistentes ao cristianismo por causa das ideias que vêm dessas fontes. Ele fala aqui, o Alexandre Costa: o imaginário ocidental foi forjado sobre os valores do cristianismo.
que ao longo de 2000 anos filtrou e cristalizou as influências dos judeus, dos gregos, dos romanos, mas também assimilou as demais culturas cristianizadas, dando a elas um novo significado e direcionamento. O Ocidente foi forjado sobre isso. Ainda que a pessoa não seja cristã, ela tem uma influência cristã na sua formação, na forma como as pessoas são tratadas, a forma como o Ocidente vive, a questão da liberdade individual, da liberdade das nações, isso vem do cristianismo. Mas tudo isso começa a ser deteriorado conforme o ocultismo avança pelo Ocidente. É claro que uma ideologia que pretenda revolucionar a sociedade ocidental vai mirar suas armas nas estruturas que sustentam a ordem estabelecida. Se você tiver que derrubar um prédio, você vai mirar na fundação ou na cobertura? Você tem que destruir as bases, o fundamento. E se esta ordem depende da estabilidade dos valores estruturados pela tradição religiosa, fica evidente que não há como impor uma nova ordem social sem diluir ou corroer os elementos religiosos e espirituais de um povo. Então, isso entra na cultura de uma maneira extremamente feroz, para minar, para deteriorar, para diluir, como ele diz aqui, a estrutura, o fundamento dessa cosmovisão cristã. Então, aqui ele vai trazer muitas outras informações. É um livro muito interessante e ele inclusive dá dicas de materiais aonde você pesquisar outras coisas, tá? Dicas de livros. Ele bota aqui no final, saiba mais, e aqui ele tem uma lista imensa de livros que ele recomenda. Então vale muito a pena. O Mínimo sobre o Ocultismo, do Alexandre Costa. Essa foi a nossa dica da nossa biblioteca de hoje. A qualquer momento eu volto aí com um vídeo novo ou com outra dica de livro. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê num próximo vídeo.